bem-vindos a mais um podcast do Psicologia em Destaque. E hoje eu tenho uma super convidada que eu tenho certeza que vocês vão amar para nos ajudar nessa jornada, de falar sobre assuntos que tem a ver com o nosso universo, com o nosso dia a dia na clínica da psicologia. Hoje eu tô aqui com a Maíra Titara, que é a minha arquiteta maravilhosa. Foi ela quem projetou aqui o Psicologia em Destaque. E ela tem um excelente bom gosto, ela é maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a Maíra. A Maíra ela é especialista em iluminação, tanto de residências quanto de empresariais, E a iluminação aqui do Psicologia em Destaque é um ponto que ela deu muita atenção e que faz toda a diferença no ambiente. E ela também tem gestão em obras pela Belas Artes em São Paulo, então eu acho que vocês vão amar o nosso bate-papo, Maíra? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Maravilhosa! Além de ser uma profissional exemplar, ela também é uma pessoa assim, de uma personalidade maravilhosa, Maíra, para quem está aqui escutando a gente ou nos assistindo, como que eles podem te achar no Instagram, nas redes sociais? Então, o meu Instagram... Oi, pessoal, tudo bom? O meu Instagram é @mairatitara.arquitetura, E pelo de vocês também, vocês conseguem me achar que eu também tô marcada lá. Isso, então já pra começar aqui, vocês já visitando aí, fuxicando o perfil dela pra vocês verem de quem que eu tô falando, vocês verem lá os projetos maravilhosos, certo? Então pra gente começar o nosso papo aqui, eu quero falar de vocês, eu acho que muita gente tem dúvidas, Como montar o meu consultório? Por onde é que eu vou? Que caminho que eu sigo? O que é que eu preciso fazer? Eu tive muito essas dúvidas lá no início da minha carreira. Eu montei meu consultório sozinha, sem ajuda de arquiteta, porque na época eu não tinha condição para investir em um arquiteta. Então foi muito da minha cabeça, aproveitando os móveis que tinha em casa, com a ajuda da minha mãe, dos meus pais. Mas a Maíra tá aqui não só para dar dicas, para quem tem condição para de fato investir em um arquiteta, num projeto, como que ela fez aqui no Psicologia em Destaque, mas ela também vai estar dando dicas de como vocês podem fazer, com o que vocês têm, de como pode fazer aí. E também, ela também vai falar um pouco desse serviço que ela tem, além dos projetos também da consultoria, Maíra? Que é um projeto mais acessível. Porque eu sei, um trabalho mais acessível. Porque eu sei que montar o consultório é algo muito especial. A gente precisa ter muito cuidado nessa montagem. Tem muitas coisas que a gente precisa prestar atenção. Não é um projeto comercial simples, Porque requer atenção com o som, com a iluminação, com o aconchego. Então eu sei que isso gera muitas dúvidas para muita gente. E também tem muitas vantagens de a gente ter um consultório bem montado, bem apresentado. Isso é muito bom para nossa autoestima psíquica. Eu sempre falo, de captação de serviço do cliente, que a autoestima psíquica não é só o look do dia, tá em todo esse serviço, em toda essa apresentação. Então é muito importante. Eu acho que um ambiente muito bonito é não só bom para a gente que trabalha, mas também para o nosso paciente, que a gente vai receber. Então isso é uma vantagem muito grande. Além da gente se diferenciar no mercado, O psicólogo, que também tem um ambiente que agrega, faz toda a diferença, para a gente poder também oferecer esse serviço de qualidade para o nosso paciente. E eu tive muito esse problema, Porque como eu montei sozinha a primeira clínica, o primeiro espaço, ele tinha muitos déficits. Então, quando eu contratei a Maíra, quando eu convidei a Maíra para fazer o projeto aqui da clínica, era justamente para ela me ajudar em todos esses gaps que a gente tinha no ambiente, Que tinham muitas coisas que precisavam melhorar, que vocês vão ver aqui nas fotos do antes e depois, que é impressionante. A Maíra fez um milagre aqui na clínica. E também eu queria dizer para vocês que, como foi minha escolha da Maíra, Eu vou contar um pouco mais para frente para vocês. Então, tem muitas vantagens em contratar um arquiteto. Eu só vejo vantagens e eu super indico. Antes de a gente fazer o projeto principal aqui do Psicologia em Destaque, eu contratei um serviço de consultoria para dar uma melhorada, como eu não podia ainda investir na clínica. Então, depois, quando eu consegui investir mesmo pesado, que eu fui separando o dinheiro, me organizei para isso, foi que a gente fez esse projeto todo bonitinho. Mas só a consultoria já me ajudou bastante e é isso que eu quero que vocês aprendam e conheçam por aqui. Então vamos lá começar esse papo com a Maíra. Ela já se apresentou, já apresentei ela para vocês. E eu queria começar fazendo uma pergunta para Maíra. Maíra, o que é importante quando vai montar um consultório? Assim, o que você acha que é imprescindível de prestar atenção para montar um consultório de psicologia? Bom, é o seguinte. Na verdade, toda vez que a gente vai fazer essa parte da concepção do projeto, a gente tem que ter uma conversa assim, muito sincera, muito franca com o cliente. Tanto na questão de gastos, que é o budget que a gente fala, tanto qual é a necessidade primária dele. Tem que saber se ele vai atender crianças, adolescentes, adultos, qual a faixa etária no geral. Faz diferença a faixa etária? Sim, faz toda a diferença. Faz diferença no mobiliário, nas cores, praticamente tudo. Tudo muda completamente, tudo muda.
Só que assim, eu acho que o essencial sempre são, no consultório de psicologia, são as cores. Eu acho que a cor, ela é um dos principais fatores pra gente prestar assim, dar uma mega atenção a essa parte. Por quê? Era isso que eu ia te perguntar. Por quê? E quais cores você sugere? Porque, assim, o meu consultório infantil antes, ele era muito amarelo. Isso, né? Porque eu me lembro que uma vez eu tinha assistido uma aula há muito tempo dizendo que amarelo ajudava bastante as crianças a focarem. Então, taquei amarelo, talvez tinha ficado amarelo demais, né? Não, então, não é indicado cores muito vibrantes, tais como vermelho, amarelo, laranja, porque... e até os adultos mesmo, qualquer tipo de faixa etária, você perde muito a noção tanto do espaço como você volta a sua atenção para aquele foco, entendeu? Então, se eu tenho um mobiliário muito amarelo, vermelho, muitas cores vibrantes, eu tendo a prestar mais atenção nele e eu fico também muito mais agitada. Então, o indicado sempre é você usar mais cores neutras, o cinza, o bege, como a gente usou aqui, né? Tipo, o detalhezinho da iluminação, uma cor mais fosca, um douradinho mais fechado. Então, esses tons neutros são os mais indicados para essa área da clínica do psicologia no geral, né? No termo geral. É indicado usar cores? Assim, você aconselhar... Eu sei que você está falando que o indicado é que seja mais assim, mas a gente pode utilizar cores também no consultório de psicologia? O que é que você acha? Eu sempre dou uma dica que é para você deixar o seu ambiente neutro e focar na decoração. Nos adornos você vai colocando uma cor que você... Eu amo cor, né? Assim. Então, o da Ana, por exemplo, o seu foi o azul. Você sempre teve o azul como uma cor preferida, vamos dizer assim. Então a gente sempre focou no vaso azul, num quadrozinho com detalhe azul. Então são cores pontuais, porque você muda com mais facilidade do que muda um mobiliário, um estofado, enfim, então fica mais fácil. Quanto à questão das cores, sim, a gente pode usar, como a gente usou na reforma lá de cima da sala clínica, da parte infantil, né? Então a gente usou cores, mas a gente usou cores mais fechadas, tipo color block. Então a gente usou o rosa, o azul, o verde. Sim, a gente pode usar, só que nessa não tão vibrante, nele mais fechadinho, que foi o caso que a gente... Então você acha que pra gente na psicologia não é tão indicado que a gente use tantas cores vibrantes, ficar mais nos tons pastel? Isso, o amadeirado, que você entre e cause uma sensação de aconchego, de conforto, e não uma coisa que chame sua atenção e deixe você tão agitado, né? Que era o exemplo aqui antes da sala Kids antes, né? Era totalmente isso, era muito verde, muito aceso, muito amarelo, detalhes vermelhos também tinha. E uma coisa muito legal que eu vou até falar aqui, que muita coisa que você tinha, assim, em termos de brinquedo, que são coisas que tem muita cor, né, já que é o infantil, a gente soube reaproveitar e ficou muito legal, porque justamente o ambiente tá bem neutro, bem clean. E ficou muito mais funcional, na verdade, isso, né? muito mais funcional. Eu queria até contar pra vocês que quando eu chamei a Maíra pra fazer o projeto aqui, eu nem tava com a pretensão de fazer tudo que a gente fez. Eu queria fazer só a fachada e a recepção. Porque eu gostava da minha sala, ela tava me atendendo bem. Até a Maíra me mostrar que ela poderia me atender 1000 vezes melhor. Ela era funcional pra mim, mas eu percebi que não era tão funcional quando a Maíra me mostrou as soluções. Então, por mais que eu achasse que eu tinha jeito, que eu era criativa, que eu tinha jeito pra decorar, ela me mostrou que poderia ficar muito melhor. Por isso que a importância, né, também de um profissional especializado para mostrar como a gente pode aproveitar ainda melhor o espaço. Talvez vocês até riam quando vocês verem as fotos, mas eu juro por Deus que eu tava feliz com o meu espaço. Era só a recepção e a fachada, né, Maíra? Exatamente. Tanto que quando ela falou, vamos fazer isso, eu não tô... Tem necessidade. Tem necessidade. Né? Não. Vamos deixar mais pra frente. E aí, eu acabei fazendo a proposta, né? Mostrando a Ana. E ela super gostou, adotou. Isso. Gente, quando eu vi o projeto, eu fiquei completamente apaixonada. Eu falei, tem que ser, né? E aí, até queria voltar naquela pergunta que a gente já começou até falando sobre a diferença dos ambientes para criança, adulto, adolescente e idoso. Porque, por exemplo, aqui eu atendo, na minha sala, adultos e adolescentes, né? E na outra eu atendo as crianças, mas também atendo criança aqui. Então, dá pra ter uma sala que atende todos os públicos ou é impossível? Me fala o que é que você acha e dá dicas pra quem tá escutando ou assistindo a gente. Sim, nós podemos atender sim. A questão do mobiliário, ela interfere sim na faixa etária. Por exemplo, a Ana atende crianças, só que aqui são 2 espaços separados. Então, a gente pode trabalhar melhor essa questão da acessibilidade. Mas quando eu atendo
crianças, eu preciso sim ter bancos mais baixos, um mobiliário também mais adequado para a criança não ficar desconfortável na hora que ela for pintar ou brincar. E a gente teve essa questão do mobiliário aqui, tanto na reforma aqui embaixo quanto lá em cima. Na parte de adultos, eu acho que é o mais comum, adolescentes e adultos, é a gente permanecer nesse mesmo padrão usual que a gente tem aqui hoje. Não tanto de mobiliário, porque é o que a gente mais usa, né, mais convive, que é o mais comum. E na questão dos idosos, a gente tem que pensar muito na questão da acessibilidade. Se for um idoso que precisa de cadeira de roda, a gente tem que pensar na abertura da porta, quanto em rampas, evitar escadas. Infelizmente, a gente não teve como fazer essa questão aqui na entrada, porque a nossa edificação ela é um pouco fora do nível. Então, como é uma construção antiga, a gente não teve como trabalhar isso, né? Acho que até é importante a gente falar, porque muita gente nunca veio aqui, né, que tá assistindo ou escutando a gente. E aqui o prédio é um prédio antigo. A gente fica num bairro muito comercial, muito tradicional da cidade de Maceió. E ela também tinha me falado que teve uma dificuldade na reforma daqui da clínica pelo tipo de edificação que é... Como que é o nome? Quando assim, é geminada. Geminada. Explica pra quem tá escutando, assistindo a gente o que é isso. A edificação geminada é quando ela é colada, quando ela não tem nenhum recuo. Só que esse projeto daqui, essa construção, ela foi feita por um arquiteto, engenheiros, todas certinhas. Então, ela tem aberturas que são favoráveis à ventilação, tanto quanto a ventilação e quanto à iluminação. Então, a gente não perdeu nada disso na reforma. Foi muito bem pensado, apesar da gente não ter nenhum recuo. Então, isso facilitou muito, porque se a gente não tivesse, teria que ser, assim, uma reforma muito maior e ia gastar muito mais. Muito grande, entendeu? Já foi uma reforma muito grande. Então, se a gente não tivesse pensado nisso anteriormente, com a ajuda de um profissional, com certeza a gente iria gastar muito mais agora nessa fase de reforma. E aí eu aproveito até para te fazer outra pergunta, que eu acho que muita gente que está nos assistindo ou escutando deve estar pensando, tá bom, mas se eu não tiver condição de investir tanto dinheiro numa reforma do meu espaço, dá para fazer uma sala de psicologia aconchegante, bonita e funcional, gastando pouco? E como é que pode ser feito para se gastar pouco? E como pode ser essa sala no seu ponto de vista? Isso, dá sim. Sempre dá para aproveitar o que a gente tem e trabalhar com o que tem. Questão do imobiliário. A iluminação eu peço para dar um pouco de atenção, que você pode ter um gasto um pouquinho a mais, só que eu acho que faz toda a diferença no projeto, né? Você mesmo pode falar isso. Me deixa sem os móveis, mas não me deixa sem a minha iluminação. Atendo sentada no chão com a almofada, mas sem a minha iluminação, não. A questão do... Mas, gente, eu aprendi isso com ela, porque antes a gente não tinha projeto iluminotécnico aqui. E eu achava que tava ótimo, mas depois que eu entendi que fazia toda a diferença, que a Maíra me mostrou, na verdade, porque a gente não tinha esses projetos antes, né? Então, novamente, a importância do profissional, né? Ele entender um pouco mais sobre a questão da iluminação, porque ela traz um aconchego maior, tem a quantidade certa de lumens, de kelvins que a gente tem que especificar, tudo isso na hora do projeto. E quanto à questão do reaproveitamento, sim, a gente pode mudar e dependendo do budget do cliente, que no caso é o que ele quer investir no espaço. Então, se ele não quer mexer no piso, a gente tem como substituir, sim, esse piso. Hoje tem outras alternativas, como como se fosse um adesivo que ele imita madeira. Esse é o que a gente usou aqui? Não é. Esse é o vinílico, que ele é outra forma de aplicação, ele é um pouquinho mais caro. Porém, esse que eu tô falando é um adesivo que você só coloca por cima do piso existente e ele dá essa característica de piso laminado. E ele dura, não estraga? Não, com toda facilidade não. Eu acho que ele dura, se eu não me engano, eu acho que de 6 a 10 anos. Olha, gente, fica essa dica. Como que é o nome pro pessoal? É piso de madeira adesivado. Isso é uma ótima dica pra quem tá montando o consultório e não tá querendo gastar muito, né? O que mais que você dá de sugestão, assim? Qual que seria, então, além da iluminação? Então, tô aqui, por exemplo, vou alugar uma sala ou não é um ambiente que é meu, então... Às vezes a gente tem receio, né, de investir muito num lugar que não vai ficar pra gente depois, assim. Então, pra uma pessoa que tá começando, um adesivo como esse, o que mais que você tá de sugestão de investir, assim? Na questão do mobiliário, se você tiver ou tem no espaço algum mobiliário que você quer reaproveitar, a gente também pode adesivar em qualquer cor. Então, fica um acabamento super legal o adesivado. Então, é uma opção também. Até se ele não combinar
tanto com o conceito da sua sala. Aí você pode investir no adesivado também. Que isso até vai acontecer no nosso projeto lá em cima, né? Eu tenho uma cadeira que eu gosto bastante e ela é na cor amarela. Ó, o amarelo, que já era aqui da sala antiga que eu guardei em casa, né? Então guardei esses anos todos. E aí a Maíra disse, não, vamos mandar cobrir, vamos pintar pra reaproveitar. Não sei se vou fazer isso agora, acho que eu vou usar ela amarela no início, mas depois a gente vai trocar. Na verdade, gente, o projeto das salas lá em cima, todos a Maíra tá fazendo reaproveitando o que eu já tinha. Apesar da gente fazer o mobiliário, porque ela me convenceu também de fazer ele todo projetado, a gente tá reaproveitando muita coisa que eu já tinha pra gente poder economizar, né, Maíra? Exatamente. Então, ela fez o projeto já em cima das coisas que eu já tinha. Então, os arquitetos também podem fazer dessa forma, né? É importante falar isso pra quem tá escutando, porque eu também tinha uma ideia antes, né, da Maíra entrar na minha vida, que arquitetura era tudo muito caro. Não vou dizer que é um serviço que também tem um valor que a gente precisa valorizar, mas não é uma coisa só para quem é rico, só para quem, né? Então eu acho que é importante a Maíra até falar isso, porque se você tá começando, se você só quer tá dando uma cara nova pro seu consultório, é possível, né? Sim, claro. Por isso que é tão importante a gente não ter esse preconceito com os arquitetos, porque isso foi uma cultura já que foi criada a partir, às vezes, eu acho, dos próprios arquitetos, de ter mais uma postura, enfim. Mas a arquitetura, ela tá em tudo, ela tá na nossa vida, desde os primórdios. E até hoje, a gente respira arquitetura, você passa por um edifício caminhando, tudo é arquitetura, a gente respira arquitetura. Então, a gente não pode pensar que arquiteto é só coisa de rico. A gente vai fazer o seu projeto de acordo com o valor que você tem. E esses projetos, às vezes, que não precisa nem de marcenaria feita, saem muito mais em conta, né? De forma geral, né? Marcenaria que eu digo assim, fixa, que pode ser aquilo que você já compra pronto, né? Tudo móvel, né? Móveis soltos que a gente fala. E é até bom que você pode reaproveitar depois. Você foi embora da sala, você leva tudo de volta pro seu... A iluminação tem como reaproveitar ou não? Sim, tem. Também. Toda parte. O que não tem como reaproveitar muito é a questão do gesso. O gesso, infelizmente, ele fica no local. Então essa iluminação, se um dia eu quiser mudar daqui, a gente também pode levar para outro lugar. Sim. Isso é legal de saber, gente. Eu não sabia, eu tô aprendendo também, né? E tanto o mobiliário fixo quanto a iluminação você pode levar. Maíra, outra coisa também que eu queria te perguntar era sobre personalizar o ambiente, né? Uma crítica que eu também já escutei algumas pessoas falando se depender de arquiteto, todos os lugares vão ficar iguais. Eu já escutei muita gente falando isso. E eu sinto aqui na clínica que tem muito o meu DNA. Tipo assim, tem muito da Ana Carla e da Cacau em todos os ambientes. Você conseguiu traduzir muito isso. Então, como que pode dar os toques pessoais da pessoa no ambiente? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. E para quem também não tem condições de investir tanto, como é que pode dar essa cara de personalidade no ambiente? A primeira coisa, quando a Ana me contatou, né? A gente teve uma conversa muito sincera. Você falou o que você gostava, o que você não gostava. E eu acho que cabe ao profissional também saber captar essa primeira conversa, sabe? Absorver tudo que você puder absorver. Vocês são muito psicólogos também, né? De traduzir ali a personalidade da pessoa. É exatamente isso. A gente tem que ler a partir de tudo que o cliente fala. Então, você disse que gostava de tons amarelos e tal, alguma coisa assim. Cor. E, na verdade, engraçado que o projeto da clínica, a Maíra não conhecia a minha casa quando ela fez o projeto daqui. Parece com a minha casa, não tem? Tipo, tem algumas coisas que parecem muito com a minha casa aqui. Isso, exatamente. E aí foi aquela ideia que eu já falei inicialmente, que a gente deixar tudo neutro com cores mais pontuais. Essa questão também diversifica de acordo com o uso de cada profissional, né? Ele varia. E como era a pergunta outra antes? Assim, como deixar mais com a cara da gente, né? O espaço. Isso, como é que quem tá montando pode botar com a cara, sem ficar com cara que eu tô em casa, que é meu consultório, é meu trabalho, mas tem minha personalidade aqui no ambiente. Como é que as pessoas... Porque personalidade é diferente. A minha vai ser diferente de quem tá assistindo ou escutando a gente, que vai montar a sala. A princípio, quando a gente vai fazer... pode ser uma consultoria. A gente sempre faz o que a gente chama de briefing. Que a gente destrincha lá algumas perguntas. Eu acho que é como se fosse anamnese na terapia aqui, né? Isso. Tipo, vou fazer uma entrevista pra saber qual a necessidade. É uma conversa e algumas perguntas que a gente faz ao cliente para ele poder destrinchar a ideia. E num conjunto, num contexto, a gente sempre tenta incluir a personalidade do cliente naquele ambiente para ficar a cara dele. Então, assim, essa questão do mobiliário, por exemplo, se eu quiser
um mobiliário espaçoso, que eu tenha muitos lugares para guardar. A gente cria opções, você não quer gastar muito também, a gente cria opções de solucionar com carrinhos, com uma mesa maior, entendeu? E o que eu acho interessante também falar, né, porque às vezes a gente tá com um budget, que nem você falou, tem um orçamento aqui para gastar na clínica. Eu não contrato um arquiteto. E às vezes não fica tão funcional e às vezes a gente gasta mais. Eu achava que isso era papo, mas é real, gente. Às vezes, sem o arquiteto, você gasta às vezes até mais ou igual que você gastaria com o arquiteto. Porque você compra as coisas e às vezes não fica tão funcional. E o arquiteto consegue pensar nessas soluções, né? Então, é um dinheiro que você investe que eu acho que super vale a pena. Depois que a gente faz um projeto com o arquiteto, não quer mais, mesmo que seja uma consultoria. Eu fiz uma reforma bem simples lá em casa e com consultoria também. Porque aproveitou umas ideias de espaço que eu não teria essa noção, né? Assim, por mais que a gente tenha bom gosto, né? Porque acho que muita gente fala assim, vamos chamar arquiteto que tem bom gosto. Mas aí ela vai trazer umas soluções que a gente nem imaginava que seriam possíveis, né? E eu queria aproveitar e te perguntar um pouco como foi o seu processo criativo aqui para criar a clínica do Psicologia em Destaque. Nessa questão daqui, a gente sempre pega algumas referências. Mas a Ana, ela me deixou muito livre, ela me deu muito carta branca, não foi? Eu tinha já uma concepção, uma ideia. Eu não dei nem sugestão muito na minha sala. Eu falei, tem que ter isso, o resto você... Eu falei, eu preciso de acústica, então são os pontos que eu falei. Eu preciso de uma acústica boa, de uma porta que não ultrapasse o som, eu preciso de uma lousa, eu preciso de uma bancada para eu trabalhar, de um armário para os meus arquivos, porque ela também solucionou o meu problema, viu, gente? Quem já teve aula comigo sabe que eu já falei que eu odeio utilizar aquelas pastas suspensas, e eu utilizava até a Maíra resolver o meu problema. A ideia do meu arquivo hoje, quem me deu foi a Maíra, né? Então, a Maíra é quem me orientou como eu faço o meu arquivo hoje. Então, eu também falei, preciso de espaço para brincar. Então, fui dizendo o que eu precisava. Eu listei tudo que eu precisava. E ela falou, você quer que cor? Você quer não sei o que? Eu falei, eu confio. Então, exatamente. Ela me deu muita carta branca, mas a principal coisa que eu quis trazer para cá foi a questão do neutro, que foi assim uma coisa totalmente inversa do que você tinha anteriormente, né? Então, a concepção geral foi a gente trabalhar muito a iluminação muito pontual, muito boa, muito geral, homogênea. E qual foi o maior desafio para o processo criativo aqui do Psicologia em Destaque? E uma coisa muito boa, né? Que foi a ampliação. A ampliação aqui, que você disse que a princípio você não saberia como... Eu disse, Ana, eu consegui aumentar a sua sala. Você fez... Não. O quê? Você fez o quê? Eu disse, sim, a gente conseguiu. A gente tinha uma parte aqui no consultório que era um corredor e a sala dela é a última sala. É uma parede que tinha exatamente atrás de onde a Maíra tá. A Ellen, que só trabalha aqui comigo, por exemplo, depois, né, da reforma, ela não consegue nem imaginar como que era antes. Nem eu consigo mais depois. Então, é exatamente isso. Então, quebrou parede. E essa daí foi uma parte bem mais complicada e que exigiu um maior planejamento, né, da gente de ter essa questão de passar viga, de tal, e questão de prazo, né? E uma coisa que eu aconselho muito é que se vocês forem fazer reforma, contrate uma pessoa especializada para gerir a sua obra, uma construtora, um engenheiro. Até uma sala também, por exemplo, uma sala no empresarial também precisaria de uma empresa de engenharia? Sim, até por conta da questão do prazo. Sim. Até alugada? Até alugada. Ah, gente, eu não sabia, também. Porque essa questão da parte de engenharia, no caso a construtora, ela gera todos os pontos, assim, pontos elétricos, pontos hidráulicos. Ela já cuida tudo, ela entrega a sua reforma pronta. Pronta, eu falo no executivo, né? Sim. Pintura, não marcenaria. E essa supervisão de obra também? Também. Tá. Todo dia tem um engenheiro acompanhando. E quem não tiver com condição de investir, por exemplo, nisso tudo? Então, depende. Se você for realmente investir na sala, você precisa ter um acompanhamento. Mas se for só se for uma salinha, você pode ter uma consultoria. No caso, que aí resolve a solução. Sim, resolve. Eu acho que o ambiente, para mim, que ficou mais chocante de todos é a recepção, sem dúvidas. Assim, a recepção tem uma grande mudança. E aquele conceito que você usou no processo para criar a recepção, né? Porque a gente também aumentou uma sala ali para quebrou parede. Então, o que não pode, por exemplo, faltar em uma recepção que você pensou no seu processo criativo daqui, que pode ajudar quem está assistindo ou escutando a gente sobre
a recepção, assim, o que não pode faltar na recepção de psicologia? Bom, eu vou falar um pouquinho do antes, tá? Antes a gente tinha 2 ambientes que eles eram totalmente desligados, eles não eram conectados, justamente porque tinha uma parede, uma divisória, que separava esses 2 ambientes. Então, numa sala ficava a recepção com a atendente e do outro lado ficava um sofá com a TV. Então, eles eram totalmente desligados e a gente fez essa integração desses 2 ambientes. Na verdade, de 3, né? Porque também tem a parte kids, que ficou também... Isso, que ficou uma parte mais integrada, né? E o lavabo que a gente também adicionou, que não... verdade. Que agora tem o masculino e o feminino. Exatamente. Antes era só um e a gente dividiu para 2. Então, eu acho que na parte da recepção, eu acho que é assim que você entra que causa um impacto na pessoa que tá ali, que vai ser atendida. Então, eu acho que tem que ser o mais aconchegante possível. No caso, nessa sua recepção, a gente teve um conceito de trazer a natureza para cá. Tanto aqui na sua sala quanto na recepção. Que é algo que eu disse pra você, se eu pudesse eu fazer uma floresta, um jardim. Eu digo a ela que o meu sonho era ter um jardim pra eu fazer atendimentos ao ar livre, com a casa na árvore, viajar na maionese. Isso, então a gente trouxe um pouquinho da natureza pra dentro do consultório. A gente colocou jardins verticais, a gente colocou muita vegetação na parte da decoração pontual. E a madeira por si só, ela traz um aconchego muito grande. Então, foi essa parte mais impactante que eu acho que é na recepção e que tem que ter um conforto, né? O que não pode faltar na recepção de psicologia? Não pode faltar, eu acho que é essencial uma bancada para atendimento da recepcionista. E se a pessoa não tem recepcionista? Porque é muito comum os PCs não terem recepcionista. Então, ainda assim, precisa de um espaço ali também para essa parte de, digamos assim, mais burocrática, de assinar uma prancheta, de frequência, uma coisa assim. Também precisa de um espaçozinho para isso. Não, você fala do psicólogo... Porque tem muito psicólogo que não tem secretária. É muito comum na nossa prática. Tá. Isso. Então, na sua sala mesmo, você pode ter só um cantinho para isso. Você separar uma escrivaninha ou mobiliário que seja específico só para aquela parte burocrática, entendeu? Pagamento. Isso. Então, eu acho que não pode faltar. Eu acho que é essencial esse cantinho do profissional, né? Que ele tem que ter, já que ele não tem uma pessoa para cuidar, ele mesmo que cuida. Então, isso daí é pensado. Se você... Eu acho que às vezes as pessoas entram lá no Pinterest, no Instagram e vê, não, acho que essa aqui ficou legal, mas às vezes não supre a sua necessidade primária no projeto, né? Às vezes você diz, vai ficar ótimo, vou comprar isso aqui ou aquilo ali que vai... Mas não supre, porque às vezes você tem uma demanda muito grande, aquilo ali não coube, você vai ter que comprar outro, enfim. E aquela questão, o barato saiu caro, né? Você... pega uma ideia que você teve na internet e acaba colocando lá, mas não dá certo. Não funciona. Não fica funcionando. Também uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui na recepção é sobre um espaço de cafezinho ou de algum tipo de serviço para o paciente, né? Que dica você pode dar para quem está aqui escutando ou assistindo a gente sobre esse espaço, né? Ser mais aconchegante? Eu acho que todo espaço que a gente chega, e eu acho que é bem comum mais hoje em dia, tem um cantinho do café. A gente fez aqui na sua sala e fez também lá fora na recepção. Que as pessoas fiquem mais livres, né? Pra se servir, pra pegar uma água, um cafezinho, uma bolacha. Pra passar o tempo também, né? Que nem todos os lugares que a gente vai, às vezes é uma demanda muito grande de horário, né? De tempo, você espera muito tempo lá. E eu acho que esse cantinho é ideal. E fica super aconchegante também, né? E deixa mais à vontade. Verdade, verdade. Então, acho que na recepção o que não pode faltar seria madeira, uma iluminação agradável, conforto e um espaço de cafezinho. E se atender criança, um espaço para as crianças também se entreterem, né? Até voltando àquela questão, né, da sala de criança, adulto, adolescente, eu vou até falar uma coisa que eu sinto, né? Eu acho que se você tem só um espaço e não dá para decorar ele mega infantil, porque também vai atender adultos, a minha sugestão até como psi é ter pelo menos uma almofada, porque pode ficar tudo escondido no armário, né? Os brinquedos e tal, mas ter pelo menos uma almofada, algo que refere em si, que atende criança também, para as pessoas a criança já entender que ali é o espaço para ela também, né? Que foi o caso da gente aqui, né? Isso. A gente usou, inclusive, a gente volta àquela parte do financeiro, né? Que a gente adesivou. Sim. Toda aquela área ali com uma forma mais lúdica, né? A gente trouxe. Então, foi a Ana que escolheu, inclusive. A Maíra não queria adesivar. Foi a única coisa que eu fui... Porque, assim, o projeto dela foi, tipo, 98%. 99%. Foi quase tudo que ela passou. Tá aqui. Ainda faltam algumas coisas, porque a reforma sempre falta algo. Mas, assim, foram poucas coisas que eu bati o pé. Que eu disse, não, vai ser desse jeito aqui. E esse adesivo foi uma coisa que ela queria fazer diferente. Falei, não.
quero adesivar de nuvem. Na verdade, eu queria fazer tipo um espaço. Aí ela disse que o espaço, como se fosse um espaço sideral. Ela disse que não ia combinar muito com a decoração. Então a gente encontrou umas nuvens com um fundo que combinasse mais com a decoração. E que ficou bem parecido e ficou bom. Ficou legal. E mesmo assim, gente, ela me consultou, tá? Ela me consultou, Maíra, ó, esse aqui fica legal. Eu disse, Ana, esse não, vamos ver outro. Ela aí, ó, e esse? Eu disse, não, esse tá legal, vamos pôr. Verdade. E assim, eu acho que foi uma construção, né? Um filho, né? O nosso filho aqui. Foi. Uma das coisas que eu também queria falar pra vocês, né? Se vocês tiverem um espaço físico como aqui, que é uma casa na rua, não é dentro de um empresarial, nós somos o empresarial. A gente ainda não concluiu, né, a reforma da nossa fachada, mas tem um projeto pronto. Quem tá escutando a gente no podcast é um projeto muito lindo que a gente ainda não conseguiu executar, apesar de estar com tudo já comprado, por conta de questões burocráticas mesmo. Mas, Maíra, o que é que você pode dar de sugestão para quem está construindo também o espaço físico, assim como a gente, que também tem uma fachada? O que é que precisa ter na fachada e o que é que não pode ter na fachada? O que é que você acha que é mico ter na fachada? Do consultório de psicologia. Eu acho que é você ter muita informação, muitos letreiros, cores muito chamativas. O interno tem que se comunicar com o externo e vice-versa. O externo tem que se comunicar com o interno. Então, se você dentro fez tudo neutro, uma coisa mais clean, fora também tem que ter essa comunicação. Você tem que trazer cores mais leves, mais sutis. E eu acho que assim, como eu falei, depende muito do contexto geral de cada cliente, né? Mas se você trouxer muita cor, muita informação, fica uma coisa muito pesada e não fica legal. Pra gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria que você desse mais, assim, as últimas dicas do que não pode faltar, de tudo que os psicólogos precisam prestar atenção para construir seu ambiente, desde a acústica até a decoração. Assim, dicas rápidas da Maíra. Bom, iluminação, uma boa acústica, Pra ter uma boa acústica, né? O que é preciso, que eu acho que muita gente não sabe, aquelas soluções que você deu aqui pra gente. Isso, lá na sala lá de cima, a gente fez de um espaço, a gente criou 2 salas. Então era um espaço de 17 metros quadrados e a gente dividiu 2 ambientes, uma de infantil e uma de adulto. E nessa divisão, como elas são muito próximas e vai ser atendido crianças, a gente fez uma divisória que a gente chama de drywall, que é um tipo específico de gesso, que dentro desse gesso a gente incluiu uma acústica chamada lã de vidro ou lã de rocha ou lã de PET. São esses 3 tipos de forma de isolamento acústico e térmico também, que ele ajuda bastante e não deixa o som de uma sala atrapalhar a outra, né? Que isso a gente também tem na outra sala lá perto da recepção, né? A minha sala não precisa porque ela é bem recuada, mas lá na frente a gente também tem. Então, gente, o psicólogo tem que prestar atenção na acústica. A sua sala sem acústica, o seu trabalho vai por água abaixo, né, Maíra? Isso. Tanto na porta também, a gente fez uma porta específica, né? Uma porta de madeira maciça, e todo um isolamento acústico com borrachas e tudo mais na vedação. Essa dica é muito boa, né, Maíra? Que a gente tem até embaixo, que arrasta um pouquinho, como se fosse uma espuma embaixo. E a gente tem um canteirinho de madeira nas portas, né? Isso. Como é que chama isso? Eu não sei se tem o nome. É tipo uma cantoneira, né, de madeira, assim, circulando. Eu não tenho, acho que um nome específico. É só pra... Mas é um isolamento, Isso. É só a parte de isolamento. E uma coisa muito boa também, gente, que não faz reverberar o som, no caso, gerar eco. Usem o máximo possível de tapete, cortina, estofada, almofada, gesso, madeira. Todos esses materiais, eles absorvem o som e não deixam o som bater e voltar, que é o que a gente chama de reverberação. Então, o que faz o som ecoar espelho, vidro, materiais muito translúcidos. E eu tinha, né, prateleiras de vidro na minha sala antiga. Eu tinha algumas prateleiras de vidro. Hoje a gente só tem vidro, basicamente, em alguns itens de decoração. Isso, só pontuais, né? Isso. Então, uma coisa que ajuda muito é isso, é a absorção do som. Tanto quanto a acústica, só os materiais por si só, eles já absorvem o som. A acústica aqui da clínica é algo que eu acho muito bacana, então também acho que vale a pena. Então, voltando às dicas rápidas. Iluminação, acústica. Mobiliário. E eu acho que a palavra-chave seria aconchego, né? Aconchego. E conforto, né? Conforto eu acho que é essencial. Você ter um conforto. Aqui na sua sala você tem um sofá, que a gente fez ele retrátil. Eu acho que isso é muito... Sofá-cama, gente. Um sofá-cama. Maravilhoso. A gente pode até tentar fazer aqui um vídeo abrindo. Então, gente... Quando eu falei pra Maíra, eu queria um sofá-cama na minha sala. Ela, você tá doida que não vai caber.
não cabe, Ana. Não, a gente vai colocar. Eu disse, não cabe. E aí teve a ideia da gente fazer essa ampliação, né? Que foi tirar essa parede e ampliar a sala. Porque eu já tinha esse sofá, mas uma coisa que eu aproveitei, eu só fiz cobrir, ele era preto, ele era um sofá da casa da minha mãe não tava mais usando, eu falei, mãe, eu quero, vou botar na minha sala, porque o meu sofá era menor. E outro detalhe importante que a gente falar é tudo que era da sala da Ana, a gente reaproveitou na outra sala. Que é a sala que hoje tem outros PCs que atendem lá. Isso, a gente não perdeu esse mobiliário, a gente super reaproveitou e tava num estado muito bom. É um exemplo que pode usar tudo que se tem e se encaixar no ambiente, né? A gente precisou um móvel, a gente precisou cortar as pernas dele. Porque ele era tipo uma prateleira, ela mandou cortar as pernas pra poder ele ser uma bancada, não Isso, foi? pra ficar um pouquinho mais alto e a gente só formicou. Eu acho que essa dica também é boa, né? Porque às vezes a pessoa tem uma mesa em casa que não tá tendo utilidade, é só... Isso, se você conhece um marceneiro, olha, eu quero fazer isso, isso e isso, então ele já adapta ali e já soluciona pra você, né? E é interessante aqui na clínica que tudo tem história. Por exemplo, a poltrona lá dessa outra sala foi minha primeira poltrona, né? A cadeira que tem lá foi a minha cadeira do meu quarto de quando eu era criança. Aquela cadeira que tem um... Então, aquela cadeira dali, ela me acompanhou a minha vida toda. Era do meu quarto de criança. Então, a Maíra acaba pegando esses objetos que também têm valor sentimental pra gente e reaproveitando. Isso é muito bacana. E é muito comum também. Muitos clientes não querem se desfazer daquele tipo de mobiliário e a gente sempre tenta permanecer com ele e reaproveitar ou pintar. Por exemplo, esse quadro eu ganhei de presente. Eu falei, Maíra, eu ganhei de presente, eu quero aproveitar, né? Eu ganhei bem nessa época que eu tava mudando de uma pessoa muito especial, uma amiga minha. E aí eu falei, tem que ter, e tem tudo a ver, né? Assim, com a sala. Então ela também vai aproveitando, né? Então acho que é isso. De dicas que precisam ter são essas, né? São. E você também faz esse serviço de consultoria, Maíra, que não precisa necessariamente desenhar o projeto, né? Isso, faço. A consultoria, no caso, ela funciona de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Você fala quais são suas necessidades primárias e a gente tenta adaptar o seu espaço para o que você quer. Então, a consultoria, ela... E no prazo máximo de 5 a 7 dias a gente entrega já tudo certo. Mas a Maíra também é bem rápida pra entregar projeto, viu? O lá de cima ela me entregou super rápido. Foi um dos projetos mais rápidos que eu fiz. Foi assim, express. Ela disse, Maíra, eu quero começar logo. Então assim, eu dei uma prioridade e entreguei assim, nível recorde. Maíra, também tem tipos diferentes de arquiteto? Ou como que é? Porque na psicologia a gente tem várias abordagens. Então assim... a pessoa também precisa ficar atenta no tipo de serviço. Assim, eu não sei se tem isso. Assim, esse arquiteto ele não faz consultório, ele só faz... Sim, existe a arquitetura, assim como outras profissões, existe um leque, né, de opções que você pode trabalhar. Por exemplo, tem arquitetos que é só voltado para a parte comercial. Então, eles só fazem restaurantes, clínicas... enfim, lojas, então é voltado só para essa parte. E tem arquitetos também que pegam comerciais e residenciais, que é o meu caso. E arquitetônicos. No caso arquitetônico, a gente construiu uma casa do zero. Você tem um terreno e a gente faz o projeto para aquele espaço. Então, eu trabalho, por exemplo, com arquitetônico, interiores, residencial e comercial. Certo. Então, é um leque de opções. Tem profissionais que é só parte hospitalar. Então, é preciso que quem vai fazer o projeto também fique atento a isso, né? O psicólogo que vai buscar esse serviço. Isso, né? Sempre tente buscar referências daquele profissional que você vai contratar, olhar o trabalho dele, como é que funciona, conversar com ele, né? Antes mesmo de pegar um orçamento, você conversa, vê o tipo de serviço. E eu acho que tem que bater, né? Que nem psicólogo, minha gente. Tem que ter essa relação, que a gente fala relação terapêutica. Tem que ter essa relação arquiteto-cliente, né? Exatamente. Outra coisa, só pra gente não esquecer, que eu acho que a gente não falou, é da importância também de se ter um banheiro na recepção, se possível, e um na sala do psicólogo que atende criança, né, Maíra? Isso. Porque às vezes a gente faz muita bagunça. E foi uma das coisas que eu e a Maíra, a gente falou muito aqui. Toda sala de psicólogo infantil, se possível... ter um banheiro, né? Quando você atende criança, essa parte de você ter um apoio, eu acho que é essencial, né? Porque quando trabalha com muita tinta, muita coisa, você precisa para não ter que sair. Por exemplo, eu sei que na sala da Ana não tivesse um banheiro, a gente tinha que pegar a criança e levar lá ela pro outro banheiro da recepção. E é um corredor grande, e às vezes tem gente na recepção, e às vezes a criança faz cocô ou xixi, e acontece de querer ir no meio da sessão, e aí para, e quebra, né? E você tem que ter esse apoio, eu acho que é essencial, principalmente para crianças, né? Isso. Eu acho que é isso, o nosso papo muito maravilhoso. Maíra, mais uma vez, quem quiser te encontrar na rede social, fala aqui seu Instagram para todo mundo te seguir. @Maíra com Y. Isso, Maíra com Y. Maíra com Y. Maíra Titara
@arquitetura. Então, Vocês já- me encontram lá. Já seguem ela lá, que vale super a pena. Ela tem super bom gosto. E eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. Eu sou muito fã dela, ela é uma pessoa maravilhosa, uma energia incrível. Gente, eu vou até contar pra vocês que eu conheci a Maíra no salão de beleza. A nossa cabeleireira, é a mesma, tinha feito uma reforma lá e eu fiquei apaixonada pelo espaço. E a Eva, que me indicou a Maíra, também tinha um espaço como o meu, que ela também gostava. Só que a Maíra chegou lá dizendo: mulher, será que se você fizer isso aqui não fica mais funcional? Isso aqui não fica mais funcional? E de repente, eu como cliente senti a diferença na pele. Assim, como ficou mais funcional aquele espaço, como ficou mais confortável pra mim como cliente do salão. E aí eu aqui conversando com a Eva indicou. Outro dia eu encontrei com a Maíra, me apaixonei por ela, pelo trabalho dela. E hoje todo mundo que entra aqui se apaixona pela psicologia em Enxaque, porque realmente é um projeto diferenciado que veio dessa maravilhosa. Então, só agradecer de você estar aqui, agradecer por você ter realizado o meu sonho em formato de clínica, porque eu até me emociono com esse espaço, né? Aqui parece a minha segunda casa. Sério, Então, e é muito importante pra muito mim obrigada. também ouvir isso. Que tanto pra você, tanto quanto pra mim é uma realização, sim. É muito bom ver assim, o resultado do projeto nos olhos de cliente, sabe? Quando ele fica muito feliz, a gente sente isso também. E eu acho que isso não tem preço. Verdade. Não tem preço. Tem uma coisa também que eu já tava esquecendo, que é a copa da clínica, né? Porque como eu atendo muitas dificuldades alimentares, eu também falei pra Maíra que eu precisava de uma copa meio que anexo da minha sala. E ela também conseguiu fazer uma copa maravilhosa, né? Então foi um projeto completo. Foi. Então muito, muito obrigada. Sigam ela na rede social, né? E em breve vocês verão também a reforma, né? Lá de cima tá quase pronta e a fachada também. Já já vocês vão ver tudo. Outro filho. Outro filho, ó. Obrigada. Um beijo pra todo mundo que nos assistiu e nos escutou até agora. E até o próximo podcast.